Ó Yahweh Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesse dia maravilhoso e abençoado, eu venho neste dia aqui trazer uma palavra de amor, de esperança, de sinceridade, de despertamento, de reflexão, palavras diretamente do trono teu, direcionadas diretamente do Ruach Kadosh, o teu Espírito Sagrado, o teu Espírito Santo Sagrado, para a tua glória, ó Yahweh Todo-Poderoso, que tu possa abençoar todos os ouvintes desta mensagem em nome de Yahusha, o Hamashia. Axalá do Altíssimo, meus amados e meus queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra, eu vos convido aqui para participar, ouvir, escutar essas mensagens nesse vídeo, nessa live, essa mensagem de despertamento, de amor, de esperança para todos, aqueles que realmente amam o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Soberano, e reverenciam, respeito o nosso irmão amado e querido Yahusha, o Hamashia, ou seja, o Salvador Messias, o Filho de Yahweh, o Soberano, Todo-Poderoso, o Yud-Rei, Vav-Rei, este Altíssimo Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez e sustenta todas as coisas, está diante das suas poderosas mãos, diante da sua majestade, do seu poder, da sua soberania, da sua divindade, porque Yahweh, ele é o único que não existe outro. Yahweh, ele é, ele foi e sempre será. Igualmente Yahusha, o filho amado querido dele, Yahusha, ele foi, ele é e sempre será. Essa mentira, essa história de que Satanás sempre cria na mente da raça humana, da massa humana, da população mundial, em que o Salvador Yahusha nunca veio à Terra, essa é a mais pura mentira em que Satanás agora, nesses últimos dias, está usando os adeptos dele, né, aí os que adoram a Satanás, os que vivem na desobediência, os que vivem praticando aí todo tipo de pecado, de maldade, os que vivem praticando as obras do diabo. Dizem que Yahusha não existe, que Yahusha nunca veio à Terra, que Yahusha nunca pregou, e dizem que nunca existiu, né, esse tal Yahusha. Mas eu quero te dizer que Yahusha significa salvação, ou o soberano salva através do seu filho Yahusha, o Messias, o Ramashiach. É isso mesmo. Nós podemos ver que ali na peregrinação, na caminhada do povo de Israel, ou Sharal, quando o Todo-Poderoso Yahweh enviou o Masha, que é o Moisés, que o povo chama aí de Moisés, e eu quero vos dizer que o Todo-Poderoso, ele havia falado com Masha sobre a possibilidade de um sucessor, e esse sucessor que o Todo-Poderoso colocou ali, né, diante de Masha foi: escolha um sucessor seu que vai conduzir o povo ali para entrar na Terra Prometida, porque o Criador havia dito que Masha não entraria na Terra Prometida. Então, ali com Masha tinha um homem muito valente, corajoso, destemido, trabalhador, um homem bom,
um homem temente a Yahweh. O seu nome é Yausha. O nome deste homem é Yausha. Yausha estava com Macha. Quem é este homem? É Josué, que o povo chama de Josué. O nome dele não é Josué. O nome dele é Yausha, que significa salvação. Então, Yausha já vem existindo desde Moisés, né, que é o Macha. Yausha significa salvação. O Altíssimo Todo-Poderoso havia revelado a Macha, dizendo que no futuro Yahweh Todo-Poderoso levantaria um homem semelhante a Macha. E este homem que Yahweh levantou é Yausha, que veio à terra, pregou, curou, libertou e trouxe a mensagem da salvação para todos. Há mais de 5.000 anos atrás, tem mais de 5.000 anos atrás, nas profecias dos profetas e de Daniel, se cumprindo em Yausha, na sua vinda à terra, ele pregou, anunciou às nações daquela época, pregou para o seu povo, porque Roma havia controlado, dominado ali Charal. Roma estava no controle, né? Depois de Antíoco Epifânio, o quarto, que tirou o sacrifício verdadeiro do cordeiro e colocou o sacrifício do porco, e até hoje este porco está sendo adorado em nossos dias. Então esta abominação se cumpriu quando Yahweh levantara Daniel ali nas profecias da Babilônia. Se cumpriu em Antíoco Epifânio, que é simbolizado como o iníquo da perdição. O iníquo da perdição daqueles tempos da profecia, quando o Antíoco Epifânio ali erigiu um templo de adoração a Baal, aos Baalins, em adoração aí a Zeus, a Mitra, adoração a Ísis, que hoje o povo chama de Jesus, de Yeshua. Yeshua significa o bode que chora, ou o demônio que chora. E o Criador levantara, né, o seu ministério, a sua obra, a sua promessa para libertar os oprimidos, libertar o seu povo da opressão aí das nações, porque o povo de Israel, devido às suas desobediências, devido às suas, né, falta de comunhão com o Todo-Poderoso, com Yahweh, porque Yahweh ele é santificado. A palavra dele diz que sem santificação ninguém verá o Todo-Poderoso, ninguém entrará no reino de Yahweh. É necessário que haja uma santificação, é necessário que haja uma transformação, e essa santificação, e essa transformação, e essa libertação ocorreu através de Yausha, o filho primogênito de Yahweh. Yausha, o meu irmão, o irmão de todos aqueles que recebem Yahweh, que aceitam a Yahweh e a Yausha, que adoram a Yahweh e que honram e respeitam a Yausha. Esses entrarão no reino de Yahweh. Esses entrarão aí no reino do Todo-Poderoso. Estes farão parte dos 144.000 que habitarão a terra por 1000 anos, terra de paz, de amor, de esperança, aonde Yahweh estará com Yausha. Aleluia, louvado e engrandecido seja Yahweh e Yausha para sempre, porque Yahweh e Yausha é a verdade. Então, essa mentira esculápsia ou escurrachada ou diabólica que os homens sem ter entendimento querem desprezar, menosprezar, destruir, acabar com as escrituras sagradas, acabar com a Torá, acabar com os escritos inspirados pelo Todo-Poderoso, em que Yahweh usava os seus profetas e usa até hoje, nos dias de hoje também. Yahweh sempre levantou homens para pregar a sua palavra. Yahweh sempre levantou profetas para ministrar a sua palavra, levar as mensagens ao mundo, às pessoas, aos reis, aos governantes, levar a sua palavra aos desobedientes, aos doentes, aos carentes, aos aflitos.
Yahweh Todo-Poderoso nunca abandonou aí os seus escolhidos, os seus filhos, todos aqueles que honram Yahweh, que adoram a Yahweh e que vivem praticando as obras, os mandamentos da Torá, né, que praticam aí e honram o Shabat de Yahweh, né, o Todo-Poderoso, e as leis de Yahweh, devemos respeitar as leis de Yahweh. O Êxodo 20, devemos respeitar e honrar as leis de Êxodo 20, as leis de Yahweh, porque são estas leis que nos fazem viver sobre a terra, que controla o mundo do pecado das pessoas e nos dá aí, né, a chance e a liberdade e abre a porta para nós buscar o Todo-Poderoso e entrar na sua porta, entrar para o seu reino. É necessário que obedeçamos às leis de Yahweh, os ensinamentos de Yahshua, o Hamashiach, ou seja, o Messias do Novo Testamento, né? Do Novo Testamento. Devemos honrar, respeitar, porque Yahshua veio, pregou, a profecia se cumpriu. Yahweh enviou o seu único filho unigênito, amado, primogênito, para morrer por toda a nação, por todos os povos. Veio para morrer pelo povo de Israel, ali nos dias em que Yahshua veio, tem mais de 5.000 anos atrás. Yahshua veio, pregou e anunciou. Mas que Satanás planejou um plano para esconder o nome de Yahshua e enganou toda a humanidade e lançou o seu fermento. Um certo homem plantou uma lavoura e aí quando à meia-noite veio o inimigo e semeou aí o mal sobre a lavoura, porque Yahweh, né, é o dono da grande roça, Yahweh é o dono aí, né, desta grande roça, e o lavrador, o que plantou, né, Yahshua veio e plantou a terra aí, plantou a terra de Yahweh, a boa semente, a palavra. Então o inimigo, Satanás, o inimigo da perdição, o diabo, o tentador, o mentiroso, o profano, esse inimigo, né, que é chamado de Deus, é o próprio Satanás. Deus é o próprio Satanás, disfarçado, camuflado nessas Bíblias gregas, nas Bíblias romanas, nas Bíblias do paganismo, porque tiraram o nome de Yahweh, que significa soberano, e colocaram Deus. E tiraram o nome de Yahshua, que significa salvação, e Messias, e colocaram Senhor. E Senhor é Baal, e Deus é Zeus. Deus é uma entidade maligna, é satanismo, porque, né, as origens de Zeus é Deus, Deus é Zeus, é Júpiter, né? Criaram aí a letra J, enganou toda a humanidade, mas são profecias que haveriam de se cumprir pelos profetas falado até antes de Yahshua vir à terra, em que entraria aí a abominação da desolação. Começou por Antíoco Epifânio, aí seguiu-se pelos imperadores gregos e pelos imperadores romanos. Quando eles colocaram aí a letra J, eles criaram o nome Jesus, Jesus Cristo, que significa: isto é um porco que foi espalhado para as nações do paganismo. Então este paganismo aumentou, cresceu e agora está espalhado para toda a raça humana. E tem pessoas que não entendem as mensagens, não entendem a palavra. Apocalipse 13, ali fala de duas bestas. A besta da terra é o porco. O porco é um animal imundo, é um animal que tem contato com a terra, com a lama, fuça a terra, cava buraco com o focinho, se lameia na lama e se deita sempre ali no buraco que ele cava. Então, a besta da terra é o porco, o animal, Apocalipse 13, verso 11. Aí fala que haveria de vir esta besta é o porco, que as pessoas estão pregando e anunciando e adorando, que as pessoas estão acreditando aí nesse Jesus Cristo, que significa: isto é um porco, é uma profanação, é uma abominação, é uma desolação. Começou por Antíoco Epifânio e até os dias de hoje. E isso se sucederá até a volta de Yahshua, porque Yahweh há de destruir aí o império do iníquo. Yahweh há de destruir este império desta besta que é um porco, a besta de 4 patas. Essa besta que é chamada, isto é um porco, é Jesus Cristo com a letra J. A letra J não existe no hebraico.
A letra J não existe no alfabeto hebraico, foi uma criação dos homens, foi uma criação de Satanás. Então, o substituto de Jesus Cristo é Vicário Filisdei, o homem de Roma, o chefe, né? Aí é o ministro geral, ele é o chefe aí da igreja romana, da cidade do Vaticano, né? Que é a cidade situada sobre os 7 montes, as 7 colinas, é Roma. Roma é a cidade aí adorada pelo mundo, pelos povos, pelas nações. Então você precisa entender a palavra do Todo-Poderoso. Você precisa entender que Iau e Yauxa é os únicos verdadeiros. São odiados. Foi tirado das escrituras e colocado em nome de profanações. Foi colocado Baal, Zeus. Foi colocado os Baal em adoração a Satanás, invocação ao diabo. Porque Deus, em 2 Coríntios 4,4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento de todas as pessoas. E o Deus deste século, meus queridos, amados irmãos e amigos, né, irmãos e Aldins e outros irmãos de outras denominações que ainda precisam conhecer o nome de Iau e Yauxa e aceitar e se batizar em nome de Yauxa, este Deus deste século, ele é Satanás. Deus é o próprio Satanás que está enganando a humanidade. Eu já falei para vocês. Ele veio para matar, roubar e destruir. São guerras, são destruições, são maremoto, terremoto aí, muitas alastrações, guerra, destruição, derramamento de sangue aí nas cidades, né? Tanto na cidade ali da Palestina, essas guerras precisam ser acabadas, essas guerras precisam ser destruídas. Esse mal que Satanás vem causando, Iau colocará um fim nisso. Iau destruirá todas as obras, prenderá o iníquo da perdição no abismo por 1000 anos, depois será solto e lançado no lago de fogo para sempre. Só assim então, né, para toda a eternidade, né, os Ialdins terão aí paz, com Iau viverão numa terra maravilhosa aí, sem maldade, sem problemas, animais mansos, os animais ferozes aí como o leão, o urso, esses animais que comem carne, brincará com as crianças, nada lhe farás mal, porque será, né, 1000 anos de paz, de amor, de esperança, de alegria. E depois dos 1000 anos, Iau Todo-Poderoso mandará, né, a sua cidade amada, a sua cidade santa, a nova Yauxalam para a terra, né, a Yauxalam santa, sagrada, só habitará nela só os purificados, os santificados, só os que creem em Iau e Yauxa, só os que verdadeiramente viveram, se esforçaram e enfrentaram todas as lutas, as perseguições, as tribulações e venceram com Iau e com Yauxa. Essa é a mais pura verdade dessa palavra. O vídeo está muito grande, mas sempre vou estar trazendo aqui palavras de incentivo, de salvação, palavra de meditação. Então o mundo, os homens, os pastores, os ministros, aí todos esses que estão pregando Deus, que é Zeus, e é o próprio Satanás, segundo as Coríntios 4,4, fala que é o próprio Satanás que está camuflado e pregando e enganando, segundo o entendimento das pessoas. Eles precisam adorar Iau, eles precisam aceitar a Iau e Yauxa, e reverenciar e respeitar esse nome, Yauxa, porque Yauxa é o Josué, que o povo chama de Josué, o nome dele não é Josué, é Yauxa, porque não existe letra J no hebraico. Os homens têm que estudar, aprender, né, buscar aí, comprar as escrituras no hebraico original, estudar o hebraico e aprender que Yau significa soberano, Yauxa significa salvação, Hamashia significa Messias, né? Yauxa, Salvador, Messias, e Iau, soberano, altíssimo, todo-poderoso Criador do Chamaim, que é céus, e da terra, né? Que é maravilhosamente a terra em que nós estamos habitando e vivendo. E nossa esperança é essa, meus queridos amados. Vamos estudar, aprender, vamos acreditar nas Escrituras, porque as Escrituras são inspiradas por Iau. As Escrituras foram escrita através de Iau aos profetas, usado, inspirado pelo Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh, o Espírito Sagrado. Vocês precisam crer nessas mensagens. E que Iau possa nos dar vitória e nos abençoar grandiosamente, em nome de seu Filho amado e querido Yauxa, o Messias, o Hamashi. Iau Todo-Poderoso. Iau te abençoe, te guarde, Iau te liberte de todo mal, abra o teu entendimento, te dê sabedoria.
e cure todas as tuas feridas. Em nome de Yahshua Mashiach, receba, toma posse da tua bênção. Receba a tua vitória, a tua cura, o teu milagre. Em nome de Yahshua Mashiach, e que assim seja para a glória de Yahweh.